Chegou de manhã, você abriu sua caixa de e-mail, teu cliente mandou um e-mail para você dizendo: ah, o projeto não tá vendendo nada, eu não tô feliz, eu quero cancelar. E aí, o que você faz nessa hora, né? Caso clássico, isso funciona. Cara, isso aí acontece na Mestre, acontece em toda agência digital, acontece com todo prestador de serviço de marketing digital que normalmente está atrelado à performance. E hoje veio mesmo uma linha de o que você deveria fazer quando acontece essa situação. O que entra na minha cabeça sempre que eu vejo um contato assim, quando o cliente quer cancelar, fala que não está vendendo, que era para ter vendido bastante, que não funcionou e blá blá blá. Primeira coisa. Onde tem fumaça, tem fogo, tá? Eu parto desse princípio. Cliente nenhum acorda de manhã querendo reclamar por reclamar. A não ser que você esteja com clientes tóxicos, tá? Já vou fazer a chamada aqui de você conhecer o vídeo sobre clientes tóxicos. E aproveitando, se você ainda não está inscrito no canal, você não viu sobre clientes tóxicos, aperta o botãozinho de se inscrever, porque se você tivesse inscrito antes, você teria visto o vídeo do cliente tóxicos. Mas depois você vê isso, tá? Voltando ao nosso sentido, se o cliente não é tóxico, não é um cara que tá ali para malhar a tua agência por puro prazer, por pura sacanagem e tudo mais, que eu espero que você não tenha esse tipo de cliente na sua casa, você tem que entender qual é o problema. Onde tem fumaça, há fogo. Por menor que seja o fogo, há fogo. Né? Eu gosto de ir na linha de entenda até a raiz do problema. A lógica é ser bem juvenil aqui. Se um cliente falar para você não tá vendendo, porque eu já tentei fazer de tudo, ignora toda a parte sentimental e fala, ele falou que não tá vendendo. Primeiro, onde é que ele olha que não está vendendo? Vou dizer para você por quê. Porque tem cliente que ele olha quanto que ele tem de caixa no banco. Ele não olha o analytics dele, ele não olha as campanhas que você faz, ele não olha o RP dele, ele olha quanto tem no banco dele. Já teve caso assim, cara, você vai chegar, explorar, descobrir onde que o cara... Não! No final do mês, todo dia 30, costumava sobrar 50 mil no caixa da minha empresa, agora só tá sobrando 25. Tô vendendo menos. Aí você, cara, sua gestão de fluxo de caixa não é minha. É como se eu fosse seu sócio, não é assim, né? Eu não sei quais são os gastos dessa pessoa. Pode ser também outra linha, como a pessoa olha o faturamento dela como um todo, e é um exemplo real que a gente já teve aqui na casa, de um cliente que quando contratou a Mestre, ele desativou todas as campanhas de marketplace e deixou só com a agência. E aí ele passou mês, foi alguns meses, ele já reclamando que estava vendendo menos, tá vendendo menos. A partir do momento que eu contratei vocês, eu comecei a vender menos. Quando a gente foi descobrir o que é que ele, onde é que ele olhava, e falava, olha aqui no meu RP, tá vendendo menos que antes, ó. É óbvio que tá vendendo menos. A gente foi olhar a origem das vendas. Quando a gente olha a origem das vendas, o site, a gente tava crescendo. Quando eu olhava o outro canal, que era o Marketplace zerou. Então a somatória, eu vou fazer um número esdrúxulo, seria tipo assim, 60 mil de Marketplace, 50 mil de site. Se ele perdeu 60 mil, ele tá falando, pô, antes eu faturava sem vocês, eu faturava, sei lá, 60 mais 30, 90. Agora só com vocês eu vendo só 50. Mas eu aumentei de 30 para 50. Ele que parou de fazer o Marketplace. Então é importante você entender a raiz da dor. A pergunta básica é, tem como você me mostrar onde é que você vê que não está vendendo? Essa é uma regra básica, gente, básica. Às vezes você chega assim, não tá vendendo menos não. Toma aqui print do Analytics, toma aqui campanha da Ads. Não, porque a campanha é isso, não, porque a campanha é aquilo. Não, deixa tudo isso de lado. Vai na raiz do problema e me explique o seu raciocínio lógico. Tira o sentimental e tente evitar o telefone nesse sentido. Porque quando o cliente te liga, ele vai querer contar a vida inteira, ele vai ter o teu tempo, ele vai ter o tempo dele, ele vai dar rodopios, ele vai por lá, vai por cá e falar, tudo bem, eu entendi a informação que você tem, mas só me mostra como que eu posso chegar no mesmo comparativo que você. Essa é a regra básica, aí você chega na raiz do problema, beleza. E aí a gente chega sobre a reclamação, se a reclamação é plausível ou não. Então digamos que você tem um cliente que falou que está vendendo menos, que a agência não está funcionando, que você deveria estar vendendo 100 mil reais, porque é isso que ele quer que venda todo mês, porque se não vende 100 mil reais, ele não está feliz. É plausível chegar nos 100 mil? É plausível fazer esse tipo de venda? Alguma vez na história ele fez esses 100 mil? É uma curva onde, igual, por exemplo, esse exemplo que eu dei, esdrúxulo talvez, do Marketplace, a pessoa faturava 90, ele contratou a agência e começou a faturar 50. Você fala, nossa, tá horrível, né? Eu tava próximo dos 100 e agora eu tô faturando 50. Mas ele tirou um canal de vendas, né? Removeu esse canal de vendas e você saiu de 30 foi para 50. Mas de 50 até chegar ao 100 pela taxa de crescimento que você tem, vai demorar um certo tempo. Então você tem que identificar se é plausível fazer o que o cliente tá
tratando através de um método lógico. Então, por exemplo, o cliente pode falar para você: eu quero vender mais investindo menos. Cara, bem-vindo ao trabalho de SEO, né? É o trabalho de SEO, mas é a longo prazo. Tem cliente que fala para você: não, mas eu não quero vender a longo prazo, eu quero te dar menos dinheiro de mídia e vender muito mais. Não tem mágica, isso não acontece. E aí que está o trabalho do profissional de marketing digital. Você tem que explicar por A mais B que isso não funciona, através de planilhas, projeções e tudo mais para o seu cliente entrar na linha de raciocínio. Se mesmo assim o cliente não entra na linha de raciocínio que você tem, aí a gente já chega um pouquinho mais no segundo sentido. Mas digamos que ele entrou na linha de raciocínio e você tem um plano de ação. Existe um plano de ação para contornar o problema? Ah, realmente, olha, o cliente está vendendo menos. Ele falou que está vendendo menos, a gente vendia mais pelo Facebook, eu vendia mais pelo AdWords e agora o feed do Google Shopping travou faz um mês e realmente caíram as vendas. O que a gente pode fazer para contornar o problema? Depende da gente, depende do cliente, depende do Google acertar isso, depende de quem a gente conseguir resolver. Posso usar uma ferramenta externa para poder resolver, posso resolver através de algum outro jeito, né? Ou não dá para resolver. Foi banido o feed pode ser o caso às vezes de Facebook, né? Que às vezes a gente tem cliente que acaba tendo o Facebook banido, né? Bloqueado. A conta de anúncio foi bloqueada, não dá para anunciar mais. Nesse cenário você olha e fala: pô, então o Facebook não é mais um canal plausível de vendas. Eu vou ter que transferir a verba dele, mas eu vou olhar a taxa de conversão dos outros canais para saber se a minha meta é atingível. Então, tem um plano de ação que eu posso jogar de um lado para o outro ou não. Pode ser o caso de, por exemplo, sei lá, o site foi invadido, ficou 3 dias fora do ar. Não tem como eu recuperar essas vendas. Talvez não tenha como, porque às vezes a mídia já queimou um pouco, a necessidade do usuário também já foi. Talvez eu tenha que readequar minha meta para um problema que aconteceu. Então, definir a partir do ponto se é plausível desenhar esse objetivo do cliente, é desenhar um plano, um projeto e acompanhar esse projeto de perto. E outro lado, tem cliente que vai falar: ah, meu projeto não está vendendo, eu quero cancelar. Você pode tentar fazer o downgrade do cliente, ou seja, fazer um downsell dele, ofertar um produto menor, mais focado em uma coisa só. Por exemplo, se um cliente lá está fazendo com você inbound, com SEO, com mídia e tudo mais, ele fala: não está dando certo, estou gastando muito dinheiro, eu não estou com grana para conseguir bancar você e minha operação. Você pode tentar fazer um downsell como último caso para ele, falando: olha, vamos ficar pelo menos com mídia, porque mídia, olha o retorno de mídia que a gente faz para você. O retorno é de 5, 10 em cima do seu investimento, né? O ROAS ali, retorno em cima dos anúncios, está sendo de 10, 12, 8, sei lá, o número que você quiser, o que você estiver entregando. Lá está sendo plausível. Então eu ponho 1.000, sai 7, eu ponho 2.000, sai 14, eu ponho 3.000, não é uma regrinha de 3, mas ponho 3.000, sai uns 17, quase 20. Enfim, eu consigo ter esse controle maior, mas os outros canais você vai perder. Então, se o seu problema era faturar 100.000 e você vai cortar todos os outros canais de aquisição, você vai faturar menos, mesmo eu te entregando um pequeno escopo. Então, o cuidado que você tem que fazer no downsell talvez isso não seja a resolução do problema do seu cliente. Tá? Então tem que deixar isso bem claro para ele. Apesar dele falar: ah não, tá ótimo, porque eu vou evitar gastar menos com a agência e vai sobrar mais dinheiro, mas ele vai faturar menos. Por fim, esse é o momento de ser duro ou ter muita empatia com o cliente. Você tem que decidir qual jogo você vai jogar. Porque tem cliente que vai forçar você ao extremo com alguma lábia, algum jeito, a ponto de falar: eu quero gastar menos e ganhar mais dinheiro. Cara, eu também adoraria trabalhar menos, ter menos pessoas, ter menos clientes e ter o triplo de faturamento. Só que não necessariamente isso dá. Você tem que entrar numa meta plausível. Então tem horas que você vai ter que ser duro de falar: olha, se você provar para mim por A mais B, eu compro sua ideia. Do contrário, tá aqui um plano lógico que dá para chegar na sua meta, mas é um caminho muito mais árduo. Por exemplo, tem cliente que quer chegar em 2 meses a um determinado faturamento, mas não quer botar dinheiro em mídia. Então não dá, não tem outro meio tão rápido de se atingir aquele faturamento sem ser através de mídia. A não ser que você faça um contrato com um influenciador, uma influenciadora que vai divulgar você, mas é mídia, isso para mim é mídia. Tá? Então você está pagando para alguém trazer pessoas qualificadas para você. Do outro lado eu quero ter um plano a longo prazo de não depender tanto de mídia. Se eu quiser oscilar o investimento em mídia, beleza, então vamos investir em SEO agora. É um investimento, você vai gastar bastante agora para lá na frente você ter um conforto de trazer pessoas naturalmente através do Google para você. Então o cuidado aqui, gente, quando o cliente pede cancelamento, é entender a raiz, entender se é plausível, porque nem sempre é plausível. E muitas das vezes você vai perder o cliente mesmo tentando provar para ele que, logicamente, não é plausível o que a pessoa quer. Porque na mentalidade dela
do jeito que ela fez ou o jeito que ela projetou na cabeça dela, por exemplo, o caso do Marketplace, só voltar ali no histórico, no Marketplace você vai ter taxas em cima do valor que você vende de 30%. Tem lugares que cobram 40% do valor da venda. Então se você vende um produto por R$100, 40%, né, R$40, vai só para o Marketplace. Você fica com 60% para pagar a mercadoria, pagar o marketing, pagar a sua operação e às vezes isso nem se paga. A gente já sentou com donos de e-commerce falando assim, cara, o Marketplace está matando o nosso negócio, eu tenho que tirar de lá. Apesar de trazer um faturamento, eu estou pagando para trabalhar. Então o empresário que você, na hora de conversar, de entender a raiz do problema, ele não souber fazer as contas de margem de contribuição de cada um dos canais de venda, quanto traz ali o próprio Marketplace, quanto dá de lucro, né? A margem de lucro de cada um dos canais, seja Face, seja inbound, seja e-mail, seja... sei lá, a ferramenta que você quiser utilizar, SEO, AdWords, enfim, ele tem que saber desenhar o quanto cada canal traz de ROI para ele, de lucro ali no final do dia. Senão ele vai ficar achando que ele estava faturando bastante, mas na verdade ele estava pagando muito para trabalhar. Ele estava realmente gastando de outros canais, ele chegava a faturamento, mas ele não viu o tamanho do boleto que ele pagava ali para o Marketplace. Ele ignorava esse lado. Então, às vezes, você, dono de agência, tem que entrar, ou você que é atendimento, você que é analista, você tem que entrar nesse tipo de mérito. Tem que chegar ao ponto de conversar sobre faturamento, sobre margem de lucro por canal, ou investigar o ERP do seu cliente. Abre o ERP dele, vê por onde que ele estava vendendo. Né? Às vezes tem vendas que caem por PayPal, que você não detecta no Analytics. Tem vendas que caem via débito online, que você não detecta no Analytics e o cliente não fala nada para você que estava vindo por lá. Ele enxerga no bolso dele aquele dinheiro, mas você não enxerga no Analytics. Então é bom ver o ERP, olhar quais são as cidades, quais são os lugares que deixaram de vender. Será que entrou algum concorrente novo com preço melhor? Será que o seu... E já teve caso de cliente nosso que aumentou o preço sem falar nada pra gente. Aumentou em preço em 30%, 40% e a gente, diminuiu as vendas. Bem na hora que a gente entrou, o cliente falou, não, agora que eu tenho uma agência, eu vou pôr um preço um pouco maior. Ou ele trocou o fornecedor de frete, né? Aumentou o frete para o Brasil inteiro, que ficou um pouco proibitivo. E a gente, sem saber o que estava acontecendo, vendeu menos. Então, às vezes, o vender menos não está só nas suas campanhas, mas onde há fumaça tem fogo. Por isso que você precisa entender a raiz do problema para ver se você pode ajudar aquele empresário, ajudar aquela empresa a ter uma visão muito mais clara, mas isso é muito mais consultivo. Muito cuidado, você vai perder muitos clientes por conta disso. A gente já perdeu muitos clientes por não entender o caminho completo e pela pessoa não ter a paciência de querer explicar isso. Tem muito dono de empresa que só vai falar, o que te importa de informação é que vocês estão vendendo menos. Tá? E esse é o jogo que eu não gosto de jogar. Quanto mais transparência o seu cliente tiver com você de informação, mais você consegue ajudar. Eu tive já clientes que chegaram na Mestre e falaram que estava vendendo menos. Eu falei, cara, me dá acesso ao seu ERP. Aí a pessoa deu acesso por um dia, depois ele cortou um monte de acesso, com medo de ver o quanto ele faturava. Cara, dane-se o quanto você fatura. O que importa é o quanto eu posso ter a capacidade de te ajudar a ter clareza na informação. E eu acho que essa é a coisa mais ridícula que tem, e é um cliente tóxico, aquele que não quer compartilhar a informação para você melhorar. E a gente tem até a ideia, os valores de metas e tudo mais. Se você não tem a meta, se você não tem clareza da meta, e quando você pede informação não te dão, aí ferrou. Porque aí você, mesmo não tendo meta, se você não tem, te cobra em cima de uma meta impossível e você não sabe como é que mensura aqueles valores. Aí é difícil. Então, se ninguém te ajuda, não te dá liberdade, você puxar pelo menos informação, mesmo que você queira fazer, você vai lá, quer caçar ali dentro do RP as informações detalhadas e tudo mais e o cara não quer deixar, você pode falar simplesmente, olha, meu trabalho aqui é te entregar o que eu consigo provar de resultado, é esse aqui. Se você quer que eu entre no mérito, num detalhe mais específico, eu gostaria de entrar em mais detalhes como RP, meio de pagamento, taxa de cartão, marketplace, porque aí eu consigo ser muito mais consultivo e te ajudar a ter muito mais clareza. Então fica ligado, esse tipo de coisa vai aparecer para você, se é que já não apareceu, e se já apareceu, deixa aqui nos comentários contando esse caos aí, né? Como foi, como é que você lidou com esse ponto, se você perdeu o cliente, se você manteve ele na casa, como você manteve e como que foi a saída. No nosso caso já teve saídas bem abruptas, né?
de pessoas simplesmente mandarem do dia para noite falando que não estava vendendo mais e que queria encerrar. Já tiveram pessoas que reclamaram achando que a gente estava vendendo menos e a gente fez todo esse mapeamento e ficaram na casa, conseguiram entender. E tem pessoas que, mesmo a gente fazendo todo o mapeamento, a pessoa não quer se convencer que a agência não está ajudando e ela vai levar esse problema à frente. Ela pode chamar um profissional de marketing digital, ela pode chamar uma outra agência e vai continuar com o mesmo problema, tá? Então, fica aqui o meu lado, a minha sugestão para você de ser bem consultivo nessa hora, ter paciência com o cliente para poder entender a raiz, que aí a sua chance de manter esse cliente na casa é muito maior. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficar qualquer dúvida, deixa abaixo nos comentários. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever. Se estiver assistindo no Face, clica aqui em cima e tem o nome da página para você seguir e receber os vídeos em primeira mão. Beleza? Sou o Fábio Ricota e eu te vejo na próxima oportunidade.